o chip, vamos lá. 13 de maio de 2019, você precisa estar de acordo com o seu chamado. Recado de Deus para você, em irmão Jausério. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, pelo que vestireis. Mais é a vida que o sustento, e o corpo mais que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, Deus os alimenta. Quanto mais valei vós que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Queridos, se você se alimentar bem, se você tiver uma vida regrada, fazer exercício, você pode até, principalmente adolescente, crescer um tanto mais, mas não um côvado é 50 centímetros. Claro que ninguém consegue, né? Crescer 50 centímetros porque está sendo mais cuidadoso. Considerai os lírios que nem crescem, que como eles crescem, não trabalham nem fiam. Vos digo que nem da Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que é vez de comer ou que é vez de beber, e não andais inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai Celestial sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus aconselhou fortemente a você não dar lugar à ansiedade. Se você está ansioso pelas coisas que ainda estão por vir, para e descansa em Deus. O Senhor Jesus aconselhou fortemente você não ficar discutindo pretérito. Pretérito é o seguinte: se você fizer isso, eu faço aquilo. Por exemplo, uma discussão de pretérito. Se acontecer isso, então eu faço aquilo. Isso é pretérito, gente. Isso é coisa que não aconteceu. Você não sabe do dia de amanhã, você não sabe o que vão fazer, a necessidade que você vai ter. Jesus aconselhou fortemente você buscar o reino de Deus e descansar, que Deus ia prover suas necessidades. Eu vou fazer um parênteses aqui. Por que eu estou falando essa palavra? Porque eu comecei a orar agora de manhã e Deus falou comigo que Ele tinha algo para falar para as pessoas. Nós estamos, segundo aquilo que eu acredito, né, queridos? De qualquer maneira, mesmo que demore um pouco mais, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Estamos, na minha opinião, perto da volta do Senhor Jesus. E você não pode ser achado em falta, porque se achado em falta, na hora do arrebatamento, eu penso que vai ser você ser deixado para trás. Eu acho que você não pode ser deixado para trás. Tá, queridos? Não tem mais. Peço que você ouça esse vídeo, replique. Depois eu vou deixar no Facebook, vou botar no YouTube também. Peço que você curta, chame pessoas para ver, porque se é a palavra de Deus, né? É interessante que outras pessoas ouçam. Não tem mais o pequeno rebanho, porque a vós agradou o Pai Celestial dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros no céu que nunca cabe, onde não chega o ladrão e a traça não rói. O Senhor Jesus aconselhou fortemente você não ficar tentando enriquecer, mas antes usar seus recursos para socorrer pessoas. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Leia que você vai ter certeza também. Pega Lucas 12 e leia. Leia várias vezes se Jesus aconselhou ou não. Você não ficar acumulando riquezas, mas antes usar seus recursos para socorrer as pessoas. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Presta atenção. Essa palavra tem tudo a ver com arrebatamento. Para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, é o centro dessa palavra. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier os achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, chegando-se, os servirá, falando que o Senhor vai exigir seu servo porque achar ele trabalhando direitinho. O Senhor vai ficar alegre com o servo e vai até servir o servo. Se vier na segunda vigília, na terceira vigília, e os achar assim bem-aventurados são tais servos. É o centro dessa mensagem. Presta atenção. Sabei, pois, isto, que se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não imaginais. Lucas 12, 22 a 40. Isso é tudo que eu li até agora. Presta atenção, queridos, o centro dessa mensagem que é estar vigiando. O que é estar vigiando? É você estar na posição, no chamado que Deus te deu.
Eu pedi palavras, eu não fui na Bíblia buscar, eu pedi palavras a Deus para me ajudar a entender exatamente o que ele estava falando, o que ele quer dizer. Mateus 11:10. Este é aquele quem está escrito: eis aí envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Era João Batista preparando o caminho de Jesus. João Batista estava cumprindo o ministério, a vontade, o objetivo que Deus colocou João Batista na terra. João Batista estava cumprindo certinho. Presta atenção que isso tem tudo a ver com arrebatamento. Você quer subir, não quer? Então presta atenção. Presta atenção. Tem tudo a ver com arrebatamento. 1 Tessalonicenses 5:23. Eu não escolhi, eu pedi palavras a Deus. Presta atenção. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não catei esse texto. Deus me deu para eu entender o que ele queria dizer. Fiel que vos chama, e ele também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Vou rebobinar. Ele está falando que Deus está dizendo que vai conservar a pessoa irrepreensível para o arrebatamento. E no texto anterior estava falando sobre o servo estar trabalhando para o Senhor. Então presta atenção, fiel que vos chama, e ele também o fará. Quem chama? Quem chama você? É o próprio Deus Pai, através do Espírito Santo, né? O Senhor Jesus, através do Espírito Santo também. Quem chama é o próprio Deus, queridos. Quem chama é o próprio Deus Pai, está sendo chamado por Deus. Só que nós que somos evangélicos sabemos que Deus não chama somente, ele chama para alguma coisa. Deus não chama você simplesmente, ele chama para alguma coisa. Chamar, chama alguém. É um verbo transitivo direto, você só chama. Mas acontece que no reino de Deus ele é um verbo transitivo direto e indireto. No reino de Deus esse verbo tem muito mais poder do que isso, chamar. Porque Deus chama alguém para alguma coisa. É diferente, ele chama com objetivo. Então o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, orai por nós. E saudar a todos com o ósculo santo. Aqui que está, queridos. Como saudar a todos com o ósculo santo se você não tem comunhão com crente nenhum? Está ouvindo o que eu estou falando? Eu estou falando essa palavra para os desigrejados. Entendeu? Então vamos lá, queridos. Essa palavra é muito séria. Você que está em casa, eu creio em Jesus só em casa. Não preciso de estar em igreja nenhuma. Sim, para a salvação, sim, isso é verdade. Mas não para o arrebatamento. Pode me acreditar. Porque eu perguntei a Deus. E ele falou comigo que você precisa estar, na questão do arrebatamento, é o seguinte: você precisa estar no centro do chamado da vontade de Deus. Deus te chamou para cantar, irmão. Canta! Chamou você para cantar na igreja, está louvando a Deus. Canta, louva. Chamou você para tocar violão. Vai dar um jeito. Se Deus chamou você, presta atenção, se você toca violão, se Deus chamou você para tocar violão e você ficar em casa porque você não suporta estar dentro de igreja, tem tudo a ver com a mensagem anterior. Pega a mensagem que eu dei, recado de Deus para você no dia anterior, que eu bati a beça. Eu falei: Deus, eu posso bater muito, mas bater muito nas pessoas com essa palavra, mas bater de um jeito muito mesmo. Quando eu abri a palavra, Deus disse assim para mim: e Moisés feriu a rocha e dela saiu água. Quando Deus mandou bater, não foi quando Deus mandou ele falar para a rocha, não foi quando Deus mandou bater mesmo. Eu peguei na palavra que eu gravei inteiro, mas eu bati muito, mas eu bati até estalar o chicote mesmo, porque Deus me mandou bater. Presta atenção, se Deus chamou você para tocar violão, querido, e você acha muito chato estar dentro da igreja, vai arrumar uma igreja para você tocar violão, problema seu, vai aguentar a chatice. Você também é chato, eu também sou chato, desculpa falar assim, tô pegando um pouco da costa do vídeo anterior, tô trazendo para cá, deixa eu parar por aqui. Mas, queridos, se Deus chamou você para tocar bateria, toque bateria. Ah, mas o irmão lá na igreja me maltratou, aquele obreiro chato lá fez ruindade comigo. Irmão, esquece o obreiro, irmão. Quem chamou você foi Deus. Não foi o obreiro. Você não está na igreja por causa do irmão Jalzéria, por causa do irmão André, por causa do irmão Wilson, por causa do irmão... Não, você está na igreja porque você foi chamado por Deus, querido. Ah, irmão, mas eu não estou em igreja nenhuma. Irmão, talvez o seu chamado seja só orar. Se você descobrir que o seu chamado é só estar orando e vigiando pelo reino de Deus, amém, não tem tanto problema assim. Mas se Deus tiver qualquer atividade para você fazer e você não estiver fazendo, você vai estar abaixo do padrão que Deus quer você. Presta atenção, abaixo do padrão todo mundo está. Porque Enoque e Elias, em Jesus Cristo nós não somos. O que vai completar essa diferença entre Enoque e Elias, você é o próprio Deus, não tem jeito. Mas presta atenção, você precisa estar, pelo que eu entendi, o requerimento mínimo da parte de Deus está de acordo com o seu chamado. Deus chamou você para orar pelos enfermos, vai orar pelos enfermos.
visitar hospitais. Ah, irmão José, eu só me sinto bem numa igreja virtual e Deus só me chamou mesmo para orar e tá vigiando e ajudando os irmãos e socorrendo. Amém, se é o seu chamado, também, não tem problema. Ah, irmão José, eu estou numa igreja virtual, não estou numa igreja física, mas eu visito hospitais e oro pelos enfermos toda quinta-feira. Eu sinto que esse é o meu chamado, eu sinto que é isso que Deus quer de mim. Já orei e Deus falou que é só isso. Amém, só isso, irmão, não tem problema. Entende? Por que eu estou dizendo essa palavra? Porque eu conheço muitas pessoas que estão em igrejas virtuais, muitas mesmo. E a pessoa não consegue se encaixar dentro de igreja nenhuma. Se for só esse o seu chamado, irmão, não tem problema. Mas se não for, se Deus quiser algo mais de você, então tem problema sim. Tá, queridos? Deus chamou você para visitar hospitais? Amém. Visite os hospitais, visitar presídios, visite. Voltou. Deus te chamou para orar pela necessidade dos visitantes na igreja. Como que você vai orar pelas necessidades dos visitantes da igreja se você não está frequentando igreja nenhuma? O Espírito Santo, ele nos dá paz quando você acerta exatamente aquilo que Deus quer que você faça, porque o fruto do Espírito é a paz. Talvez você se lembre, eu era tão feliz, eu sentia tanta paz quando depois do que o culto terminava, eu conversava com as pessoas que estavam visitando a igreja e perguntava se ela queria oração, precisava de alguma coisa, anotava o telefone, endereço e visitava as pessoas. Eu era tão feliz, hoje em dia eu me sinto tão triste, tão seco, é porque a vontade de Deus é que você volte para aquela posição que você estava. Você tem que fazer força para voltar. Ore, clame, jejue, e quando você começa a jejuar, aquilo que te agarra, que te prende, e você não consegue, você começa a orar e jejuar, Deus quebra as cadeias e você se solta. Jesus é poderoso para libertar. Será que Deus chamou você para ofertar quando a igreja tem necessidade? Dar ajuda financeira a irmãos mesmo? Psicológica? Tem gente que às vezes está com a cabeça tão bagunçada. Eu já peguei gente depois do culto, comecei a conversar, a pessoa, tô com depressão, tô triste, tô me sentindo mal. Você pega a pessoa, só de você falar, irmão, tá sentindo mal, você não pode fazer nada por ele, a não ser falar, irmão, vai melhorar, tô aqui, continua, Deus vai... Só de você fazer isso, querido. Deus me fez lembrar um negócio agora. Teve um rapaz, glória a Deus, que passou na rua cheio de bolsa, mochila nas costas, cheio de coisa. Glória a Deus, Deus seja louvado. Aí quando ele estava passando, carregando coisa demais, um irmãozinho que é crente, servo de Deus, viu ele passar, olhou. O Espírito Santo tocou no coração e falou assim, ajuda. Ele falou assim, ei, peraí, deixa eu ajudar você a carregar essas coisas todas. Glória a Deus, eu tô chorando demais, tá ficando muito difícil gravar vídeo ultimamente. Ele foi, ajudou o outro a carregar aquelas coisas todas, levou até em casa aquelas coisas todas que tava lá, aquele monte de bolsa, livro, mochila nas costas, ajudou. Levou lá, conversou um pouco com a pessoa, se despediu, foi embora, acabou ficando amigo, conversando muito com aquela pessoa. Eu acho que o rapaz se converteu. O rapaz se converteu. A pessoa que estava cheia de pacote, cheia de embrulho para tudo quanto é lado, se converteu e ficou na igreja junto com o rapaz que ajudou, porque ele ouviu a voz do Espírito. Não estava dentro da igreja, mas ele ouviu a voz do Espírito e ele ajudou aquela pessoa a carregar aquilo tudo. Depois a pessoa falou assim, sabe aquele dia que eu estava cheio de pacote, carregando aquele monte de livro? Eu estava esvaziando meus armários da faculdade porque eu ia suicidar. Mas você carregou minhas coisas, você foi tão gentil comigo, você me apresentou Jesus Cristo, e aquela tristeza, angústia, a dor que estava dentro do meu coração, eu senti que havia esperança, e aquilo tudo passou. Hoje em dia eu sou um servo de Deus, e você foi usado por Deus para salvar a minha vida. Você entende que quando você se dá o trabalho de conversar com a pessoa no final do culto, perguntar como a pessoa está, talvez você esteja salvando uma alma do inferno, uma pessoa de suicidar, de cometer uma loucura. Você entende? Como é importante você fazer uma coisa pequena no reino de Deus, até no meio da rua. Deus te chamou para visitar hospitais. Quem sabe tem uma pessoa no hospital esperando ouvir um versículo, ouvir olha, Jesus ama você, posso orar com você? Pode, você aceita Jesus? Aceita. Pronto, se a pessoa nunca tinha aceitado antes, você livrou uma alma do inferno. Orar pelas necessidades de visitantes, ofertar quando a igreja tem necessidade de ajuda financeira, psicológica, estratégica. Tem gente que fica com a vida tão embolada que ele não sabe o que faz primeiro. Aí você fala, calma, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso primeiro, depois a gente faz aquilo, depois a gente tenta aquilo assim. Quando você ajuda a pessoa a organizar os pensamentos dela, a ter um pouco de estratégia para resolver os problemas, ela resolve, ela vai adiante. Aconselhar, sentar no banco da igreja. Às vezes Deus chamou você para simplesmente sentar no banco da igreja e orar pelo culto. O que eu quero dizer com tudo isso, querido, que se Deus chamou você para alguma coisa, se você não estiver fazendo o que você estiver fazendo, você não está sendo como servo prudente que está servindo como o Senhor chamou, entende? É muito importante você
Talvez você tenha chamado você para sair pelas cidades, pegar ônibus, ir lá e começar a anunciar a volta do mestre que se aproxima, tá? Há pessoas que têm ministério de multiplicação de ministérios, ou seja, ele visita enfermos, ele treina 3 ou 4, daqui a pouco aqueles 3 ou 4 estão visitando enfermos também, e depois ele começa a trabalhar com um instrumento, ele ensina pessoas a tocar instrumento, ele tem esse ministério de multiplicação de ministérios, não um serviço, não sei exatamente como seja isso. Eu tive uma visão de uma grande planície. Eu quero dizer para os irmãos de novo sobre você estar fazendo aquilo que Deus quer. Eu vi uma grande planície, naquela grande planície tinha um monte de gente andando ali perdido, 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 perdido. Aí Jesus falou assim para mim, ó, se essas pessoas tivessem ouvido a minha palavra, o meu evangelho de verdade, um monte delas estaria na minha presença e seria salvo. Um monte delas ali naquela vão se perder, simplesmente porque não ouviram o evangelho de verdade. Irmãos, tem muita gente querendo tomar dinheiro do povo, pregando um monte de abobrada. Eu não vou nem citar, não vou nem me dar o trabalho aqui de citar as abobradas que estão fazendo. Não vou me dar nem o trabalho, não. Não vou me dar trabalho, não. Cada um sabe a abobrada que está fazendo, né? Um monte de gente fazendo abobrada aí para tomar R$ 1.000 da pessoa. Vou citar o valor, R$ 1.005, R$ 900, essas campanhas do que o pessoal faz é para tomar, só para tomar dinheiro dos outros mesmo. Eu vou dizer, Deus abençoa quem dá o dinheiro, mas quem está tomando vai prestar conta para Deus, tá? Então, o que acontece? Isso aí não é evangelho, não vai converter ninguém, entendeu? Não é evangelho, também não vai converter ninguém. Mas o evangelho é você falar que você precisa crer em Deus Pai, precisa dizer que Jesus é o Senhor da tua vida, da sua vida, e obedecer a palavra de Deus. Andar segundo os preceitos da vontade de Deus. E como eu estou falando, para arrebatamento você precisa estar andando na direção do centro da vontade de Deus. Você precisa descobrir o seu chamado. Como que essas pessoas que o Senhor Jesus mostrou nessa grande planície vão crer na palavra de Deus se você não disser o eis-me aqui? Você entende? O profeta chegou lá, Deus perguntou assim, a quem enviarei? Ele chegou diante de Deus. Primeiro ele ficou assustado, que ele falou, sai de mim que eu vou perecendo, que eu vi o Senhor. Eu sou um homem puro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou sujo, eu sou cheio de pecado. Mas aí a brasa tocou a boca daquele homem e disse assim, pronto, sua iniquidade foi tirada. E aí Deus falou assim, a quem enviarei? E ele falou assim, eis-me aqui, me envia-me a mim. E o profeta fala assim, estou aqui, ó, pode me enviar que eu vou lá fazer. Quem vai fazer, queridos? Quem vai fazer aquilo que Deus precisa que seja feito? Você precisa dar a Deus o eis-me aqui. Você precisa suportar um pouco a afronta para poder fazer o seu eis-me aqui. O que Deus está falando comigo eu vou repetir, o arrebatamento se aproxima. Então, não fique preocupado em acumular riqueza, tentar construir uma vida para daqui a 10, 20 anos. Isso não vai acontecer. O arrebatamento está mais perto que isso. E você precisa estar no centro da vontade de Deus. Ah, irmão, estou em casa agora, estou dando um tempo, estou meio enjoado de igreja. Olha, se o seu chamado é estar dentro da igreja, sentado no banco da igreja, simplesmente assistindo o culto, se você não estiver fazendo isso, você está abaixo do padrão de Deus. Porque o Filho do Homem há de vir a hora que não imaginais. Querido, não vai haver sinal expressivo a respeito da volta do Senhor Jesus. Nós estamos em dores nós vamos ficar até o arrebatamento. Não vai haver um sinal expressivo. A não ser, penso eu, que vai haver o assinado do Tratado de Paz de 7 anos com Israel. Penso eu que vai haver, e está arriscado o arrebatamento ser antes disso. A hora que assinar o Tratado de Paz com Israel de 7 anos, pronto, nós temos só 3 anos e meio até o arrebatamento e nem um ano, nem um dia mais do que isso. 3 anos e meio, porque em saindo a igreja sendo arrebatada um pouco antes, um pouco depois, ele quebra o tratado e começa a grande tribulação. Então, queridos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não imaginais. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, os achar vigiando, fazendo aquilo que o Senhor quer. Talvez o Senhor queira que você só fique em casa orando e creia em Jesus Cristo. Não tem problema você ficar assim. Penso eu não vou julgar você. Mas se Deus quiser algo mais que você quiser, exercício de ministério, visita enfermos, que você esteja ali ajudando as pessoas dentro da igreja, se você não estiver, você está abaixo do padrão de Deus, queridos. É a palavra que o Senhor me deu nessa manhã. Uma palavra assim, não é muito agradável, né? Mas o evangelho, a palavra de Deus não é tão agradável, porque o evangelho, a palavra de Deus de verdade, ela confronta o homem. Talvez essas palavras estejam confrontando você e o que você anda fazendo e o que você deixa de fazer. Mas o fato é que você não pode estar abaixo daquilo que Deus quer para você, por motivo algum, por homem algum, por desculpa nenhuma. Tá, queridos? Vamos orar comigo nesse momento. Senhor Deus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti.
e dizemos: nosso eis-me aqui, nos ajuda a fazer a tua vontade. Aquela pessoa que me ouve nesse momento, Senhor Deus, Pai Santo, que toda amarra, todo grilhão seja quebrado, toda cadeia seja quebrada pelo poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Senhor, e que essa pessoa que está afastada da tua casa, porque se aborreceu com o irmão, com um grupo de jovens, com palavras ruins que ouviu, Senhor, que o Senhor esteja curando o coração, a mente, a alma dessa pessoa, Senhor Deus. Em nome de Jesus, para que ela tenha força para se levantar novamente, estar novamente frequentando a tua casa, meu Pai. Prepara o caminho de todos nós para que estejamos no centro da tua vontade, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus nos abençoe. Irmão Jalzério, chame outras pessoas para ouvir essa palavra, compartilhe, dê um like. A paz do Senhor Jesus. Deus nos abençoe, queridos.